Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é total numa estrutura, assim, fundamental para quem é da área da saúde, o plexo cervical. A gente vai usar como base o material da aula 22 do Dr. Dário Santucci, um conteúdo super direcionado para o pessoal de ciências morfofuncionais lá da Anhanguera. Nossa missão aqui é tentar desvendar essa rede de nervos no pescoço, né? Entender como ela se forma, para que serve e por que, afinal, é tão importante conhecer isso. Ok, vamos lá. Vamos tentar desemaranhar essa estrutura. Com certeza. E olha, é bom já começar pensando que entender essa anatomia não é só decorar nome, né? É muito mais. É construir a base para o raciocínio clínico que vai ser usado lá na frente quando a gente estiver avaliando um paciente. Saber sobre o plexo cervical, isso se conecta direto com o diagnóstico, com o tratamento. Excelente ponto. Então, vamos começar do começo mesmo. O que é exatamente um plexo nervoso? O material do Dr. Santucci traz uma analogia que eu achei bem legal, a dos trilhos de trem. Imagine uma malha ferroviária, sabe? Vários trilhos que se cruzam, se juntam, se separam. É uma imagem ótima, sim. A ideia é que os ramos anteriores dos nervos espinhais, logo que saem da medula, fazem isso. Eles se unem, formam essas redes complexas. Exato. E essa analogia ajuda a visualizar a complexidade, né? Tecnicamente, o ponto-chave é que esses plexos são, assim, uma mistura de fibras nervosas. Fibras que vêm de vários níveis vizinhos da medula espinhal. Ah, então não é cada nervo saindo de um único ponto e indo direto para o destino. Não exatamente. Na prática, o nervo que sai do plexo para ir para um músculo ou para a pele, ele não carrega informação de um nível só da medula. Ele tem axônios, ou seja, as fiaçãozinhas de múltiplos níveis. Entendi. E isso traz uma vantagem biológica enorme, a redundância funcional. Redundância. Isso só como... tipo um sistema de segurança? É por aí, é exatamente isso. Pensa como o pescoço é móvel e também vulnerável, né? Ter essa sobreposição na inervação significa que se tiver uma lesão pequena no nível da medula cervical, talvez a função do músculo ou a sensibilidade da pele não se perca totalmente. Ah, porque outros níveis ainda conseguem mandar um sinal por ali através do plexo. Isso. Outros níveis conseguem suprir parte daquela inervação. É um design biológico que, digamos, favorece a resiliência. E isso é muito importante numa área tão vital e tão exposta como o pescoço. Nossa, faz muito mais sentido pensar assim, né? Pensando na proteção, na continuidade da função. Bom, então vamos focar agora no nosso ator principal, o plexo cervical. A aula diz que ele vem dos ramos anteriores dos primeiros 4 nervos cervicais, C1 a C4, certo? Exato, C1 a C4. E que os nervos que saem dele são bem versáteis, carregam diferentes tipos de informação. E aqui a coisa começa a ficar ainda mais interessante, eu acho. O material descreve 3 tipos principais de fibras nervosas nesses ramos. Primeiro, as motoras somáticas, que são para comandar os músculos esqueléticos do pescoço, né? Aqueles que a gente usa para virar a cabeça, essas coisas. Perfeito. Controle voluntário dos músculos. Depois, tem as fibras simpáticas pós-ganglionares. Esse nome já é um pouquinho mais técnico. Vamos quebrar isso um pouco. Simpáticas é do sistema nervoso autônomo, aquele que controla as coisas que a gente não pensa para fazer, tipo a resposta de luta ou fuga, mas também funções constantes. Certo, o involuntário. Isso. E pós-ganglionares quer dizer que essas fibras já fizeram uma parada, uma sinapse, num gânglio fora do sistema nervoso central. No caso do plexo cervical, essas fibras simpáticas vão controlar, por exemplo, o músculo que arrepia, o pelo no pescoço. Ah, o arrepio. Exato. Vão controlar a contração dos vasinhos de sangue na pele da região e também ativar as glândulas de suor ali. São funções automáticas, mas super importantes para manter o equilíbrio do corpo, a homeostase. Entendi. Então é fluxo sanguíneo local, suor, arrepio. Ok. E o terceiro tipo são as fibras sensitivas. Essas trazem informação para o cérebro, né? Isso mesmo. Trazem as sensações, toque, dor, temperatura.
da pele do pescoço e de uma parte da cabeça também. E o interessante é que um único nervinho que sai do plexo pode ter tudo isso misturado. Exatamente, esse é o ponto fascinante. Um ramo nervoso pode ser um feixe misto com fibras motoras, simpáticas e sensitivas juntas. Isso permite uma coordenação muito eficiente das funções naquela área. O mesmo nervo que manda o músculo contrair pode estar trazendo a sensação da pele logo acima e ainda regulando os vasos ali por perto. É uma integração bem complexa num espaço pequeno. Muito eficiente mesmo. Vamos então dar uma olhada nos ramos específicos que saem desse plexo, começando pelos motores. O material destaca alguns principais. Um deles é a alça cervical. O nome alça, que lembra um laço, um giro, já dá uma pista, né? Qual o papel dela? A alça cervical, ela é formada por fibras que vêm de C1, C2 e C3. E ela é crucial para inervar os músculos infraioides. Infraioides. São aqueles músculos na frente do pescoço, embaixo do osso ioide, certo? Isso mesmo, aquela musculatura ali na região anterior do pescoço. E a aula comenta que esses músculos são importantes para a gente engolir e para falar. Como que a alça cervical entra nisso? Olha, pensa no ato de engolir. É uma sequência super precisa de contrações, né? Os músculos infraioides, que são controlados pela alça cervical, eles ajudam a abaixar o osso ioide e a laringe depois que eles sobem durante a deglutição. Ah, tem esse movimento de subida e descida. Exato. E essa coordenação fina é fundamental para a comida ir para o lugar certo, para o esôfago e não para a via aérea. Além disso, essa musculatura participa dos ajustes finos para a gente produzir a voz. A alça cervical funciona meio que como um maestro desse movimento para baixo do complexo ioide e laringe. Que legal essa função de coordenação fina. Bom, o próximo ramo motor que o material destaca, e esse talvez seja o mais famoso clinicamente, é o nervo frênico. Ah, sim. O frênico... O material diz que ele vem de C3, C4 e tem uma contribuição de C5. Mas aí surge aquela dúvida. C5 já não é parte do plexo braquial, o plexo seguinte? É uma ótima pergunta. Sim, C5 é considerado primariamente parte do plexo braquial, mas essa contribuição para o nervo frênico é um exemplo clássico de como essas fronteiras entre os plexos não são, assim, tão rígidas. Existem zonas de transição, sobreposição funcional. Entendi. A raiz de C5 desce um pouquinho e se junta com as raízes de C3 e C4 especificamente para formar o nervo frênico, e essa origem de múltiplos níveis C3, 4 e 5 só reforça a importância vital desse nervo. Volta naquela ideia da redundância que a gente falou. Faz sentido. A função dele é inervar o diafragma, o principal músculo da respiração. Daí vem aquela frase mnemônica famosa que adaptaram do inglês. C3, 4 e 5 mantém o diafragma vivo. E a importância clínica disso é gigante, né? O material bate bastante nessa tecla. Nossa, demais. O nervo frênico tem um caminho longo. Ele desce do pescoço, passa lá dentro do tórax, entre o pulmão e o coração, bem pertinho do pericárdio, até chegar no diafragma. Uau, que trajeto! Exato. Isso torna muito vulnerável em cirurgias no tórax ou cirurgias cardíacas. Qualquer lesãozinha ali sem querer pode paralisar o diafragma daquele lado, total ou parcialmente, e isso compromete muito a respiração. É um nervo que exige, assim, máximo respeito e cuidado do cirurgião. A aula também faz uma conexão importante do nervo frênico com lesões da medula, né? Lesões altas, acima de C3, diz que são especialmente críticas. Corretíssimo. Se a medula espinhal for lesionada gravemente acima do nível de onde saem as fibras para o nervo frênico, principalmente C3 e C4, os impulsos nervosos que vêm lá do centro respiratório no cérebro simplesmente não conseguem mais chegar nessas fibras. E aí, o diafragma para. Exato. Sem esse estímulo, o diafragma para de funcionar. A consequência é a parada respiratória. A pessoa precisa imediatamente, e muitas vezes para sempre, de ventilação mecânica de um respirador. Nossa. E claro, além disso, todas as outras funções motoras e sensitivas abaixo do nível da lesão também são perdidas. Por isso, identificar o nível exato da lesão na medula cervical é fundamental para o prognóstico tanto respiratório quanto motor do paciente. Isso mostra a importância de um exame neurológico bem feito, né? Para localizar direitinho o problema. É impactante pensar como
Uma lesão tão localizada, lá em cima no pescoço, pode ter um efeito tão devastador e sistêmico. Bom, além da alça cervical e do nervo frênico, o material cita também uns ramos menores do plexo cervical. Diz que eles inervam músculos individuais do pescoço. Não entra muito em detalhe, mas qual a função geral deles? Esses ramos menores, que a gente costuma chamar de ramos musculares diretos, eles cuidam da inervação de músculos como os escalenos Escalenos, lembro deles, ajudam na respiração acessória, né? e inclinam o pescoço. Isso. E também o músculo levantador da escápula, que eleva o ombro, e outros músculos mais profundos que estabilizam e permitem aqueles movimentos fininhos da coluna cervical. Sabe aqueles pequenos ajustes que a gente faz com a cabeça para ler, para ouvir com atenção? Aham. São esses ramos menores e os músculos que eles controlam trabalhando juntos. Eles são essenciais para a nossa postura e para a mobilidade precisa da cabeça e do pescoço. Entendi. Eles são os responsáveis pelos detalhes do movimento e da estabilidade ali do pescoço. Cobrimos bem a parte motora, eu acho. Mas o plexo cervical também tem um lado sensitivo importante. A aula diz que esses ramos cuidam da sensibilidade da pele do pescoço, da região ali perto da orelha e da parte de trás do couro cabeludo. E aí vem a lista de nomes: nervo cervical transverso, nervo occipital menor, nervo auricular magno e os nervos supraclaviculares. São vários nomes, mas o território que eles cobrem parece bem definido, né? Uma área específica. Sim, e conhecer esse mapa sensitivo, a área específica da pele que cada um desses nervos cobre, que faz parte do conceito de dermátomos, isso tem uma aplicação clínica muito direta, muito relevante. Como assim? Por exemplo, imagina que chega um paciente falando de dor ou formigamento, ou dormência numa faixa bem específica na lateral do pescoço ou aqui em cima da clavícula. Se o profissional de saúde conhece essa distribuição, ele já pode suspeitar qual nervo pode estar sendo afetado ali. Ah, ajuda a localizar o problema. Exatamente. Ajuda a direcionar a investigação para procurar a causa. Será que tem alguma coisa comprimindo o nervo? Uma inflamação? O que é fascinante é como esse mapa sensorial na pele dá pistas sobre o que pode estar acontecendo mais fundo, lá no sistema nervoso. Imagino que isso também seja útil para fazer procedimentos, não? Tipo anestesia. Com certeza, esse conhecimento é essencial para planejar anestesias locais ou bloqueios de nervos. Se precisa fazer uma cirurgia pequena, superficial no pescoço, ou tratar uma dor crônica ali, o médico pode anestesiar especificamente o nervo sensitivo daquela área. Entendi. Garante o conforto do paciente e a precisão, né? Exato. Saber direitinho onde aplicar o anestésico para bloquear, por exemplo, o nervo auricular magno antes de uma cirurgia na orelha depende totalmente desse conhecimento de anatomia. Fica muito claro como a anatomia e a prática clínica andam juntas. Então, tentando fazer uma síntese do que a gente viu até aqui. O plexo cervical é essa rede, formada por C1 a C4. Deles saem ramos motores cruciais como a alça cervical para engolir e falar e o supervital nervo frênico para respirar, além de outros menores para os músculos do pescoço. E do outro lado, tem os ramos sensitivos que mapeiam a pele do pescoço, orelha, parte da cabeça. Qual seria, então, a grande mensagem sobre o plexo cervical? Olha, eu acho que a mensagem central é a de uma integração vital e muito compacta. O plexo cervical é um exemplo perfeito de como o nosso sistema nervoso consegue organizar numa área relativamente pequena o controle motor fino, a regulação autonômica local, a percepção sensorial e, o mais importante talvez, o comando para uma função essencial para a vida, que é a respiração. É muita coisa acontecendo ali naquele espaço. Muita coisa. É uma demonstração clara da eficiência e da complexidade do corpo humano. Entender o plexo cervical não é só aprender sobre o pescoço, sabe? É entender o nó crítico que conecta o cérebro a funções corporais essenciais. Essa visão integrada é muito forte mesmo. Fica claro que dominar essa estrutura, como o Dr. Santucci propõe na aula, vai muito além de só decorar. É uma ferramenta fundamental para quem está se formando
ou já atua na saúde. Exatamente. E isso me lembra uma citação que, segundo o material de apoio da aula, o Dr. Santucci gosta de usar. É de um médico espanhol, José de Letamendi y Manjares, que dizia algo como: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Forte essa frase. É muito forte. E o estudo detalhado do plexo cervical exemplifica isso perfeitamente. Não adianta só saber nome de doença, nome de remédio. É preciso entender a máquina humana na sua base, a anatomia, a fisiologia, como essas conexões nervosas funcionam, porque o caminho do nervo frênico o deixa vulnerável em certas cirurgias, porque uma dor perto da clavícula pode ter origem nos nervos do pescoço. É esse conhecimento básico, fundamental, que permite ter um raciocínio clínico sólido e uma prática médica que realmente funciona. É a diferença entre só seguir um protocolo e realmente entender o que está acontecendo com o paciente, né? Precisamente. E eu queria deixar aqui uma reflexão final, principalmente para o pessoal que está estudando isso agora, mergulhado nesse aprendizado, como que essa compreensão detalhada da origem, do trajeto, da função de cada raminho do plexo cervical pode transformar o jeito de abordar um paciente. Pensa num caso de dor no pescoço que não passa, ou numa dificuldade para respirar que apareceu de repente depois de um trauma, ou até numa alteração da voz, uma disfonia, sem uma causa óbvia. Como que esse conhecimento específico da anatomia pode guiar as perguntas que você vai fazer, o exame físico que você vai direcionar, a escolha dos exames para pedir. É conectar a teoria com a prática real, né? Exato. É nesse exercício de conectar a ciência básica com a situação clínica ali na sua frente que o verdadeiro aprendizado acontece. É aí que a expertise começa a ser construída.